Eu quero apresentar aqui, do meu lado direito aqui, nosso amigo vereador Eduardo Borgo. Eduardo Borgo, advogado, ele já foi secretário municipal das administrações regionais, diretor de limpeza, foi diretor do CSU também, né? CSU, Do CSU, também trabalhei na CDHU, trabalhei na Secretaria de Estado da Habitação e uma experiência boa. primeiro mandato de vereador, mas a gente vai falar depois sobre isso daí. Do meu lado esquerdo, o nosso amigo Jorge Moura, advogado, que já disputou a eleição em 2008 para vereador, para prefeito em 2020 e agora em 2022 para deputado federal. O Borgo também disputou a eleição, né? Borgo, para Essa é a terceira para 2022. vereador. A eleição passada eu ia sair candidato a deputado estadual, mas como o Meira foi candidato, eu Sim, recuei para não dividir votos, né? Para a gente estar tudo na certo. mesma linha ideológica. Então, para deputado ainda não. Para vereador, que é a terceira eleição, que é essa aqui que eu acabei entrando. Como que está sendo a experiência? Você sabe que é uma experiência interessante, porque só quem está lá dentro do parlamento para entender a dimensão do trabalho legislativo. Sim, Quando a gente está de fora, a gente acredita que o trabalho é só durante as sessões ali, terminou a sessão, vai embora, acabou. E não é. Tem as comissões permanentes, às vezes tem as comissões, como as comissões especial de inquérito, que nós tivemos algumas já nesses 2 anos. Eu, para você ter uma ideia, quando eu entrei, eu estava afiliado no PSL, junto com o Mira, sim, e os partidos pelo regimento interno, acho que acompanha, né, Jorginho, acho que a maioria dos parlamentos, os partidos que têm mais parlamentares, você tem uma preferência ali de indicar os membros das comissões. Então eu entrei na comissão de saúde, meio ambiente, higiene e previdência, no qual eu fui presidente, e eu tinha entrado também na comissão de economia, na comissão de indústria e comércio, na comissão de fiscalização e controle, que eu fui o presidente também, e aí na comissão de ética, que é obrigatório um por cada partido, no caso eu que fui na época, mas depois eu acabei saindo e fiquei só com a de saúde, porque a gente tem que dar um foco na situação. É saúde, meio ambiente, higiene e previdência. Então eu falei, não adianta ficar fazendo parte de um monte de comissão só para ir lá na reunião, às vezes, e não ter tempo de se dedicar. Então, nesses 2 anos, nós tivemos aí, graças a Deus, um trabalho, um resultado importante no Legislativo. E agora, nesse biênio, novamente eu voltei para a Comissão de Saúde, mas não na presidência, né? A presidência agora é o vereador de locadora, mas como membro. E na Comissão de Ética, que eu não sei, né? Eu fui deseleito, né? Não sei como é que... Vamos ver, Como tá que na... ficou? Como que ficou essa situação, Borgo? Como ficou? Foi judicializado? Você sabe que tem algumas situações que eu falo para os meus assessores ali, eu falo, a gente tem que guardar isso aqui para enquadrar. Sim. Eu acredito, Jorge, que na história do município de Bauru foi o primeiro vereador deseleito da presidência de uma comissão. O que acontece? Na primeira sessão de cada biênio, depois de eleita a mesa diretora, Sim, nós temos a composição das comissões, são 14 comissões no Legislativo de Bauru. Então você tem comissão de educação, você tem a comissão de justiça, comissão de saúde e tal, enfim, são 14. Com exceção da comissão intrapartidária e da ética, que é um por partido. Então não importa se tem 2 ou 3 vereadores, é um sim, representante de cada partido. E ali eu faço parte da oposição, né? Eu não gosto de intitular muito essa questão de oposição, porque o que é legal para o município é óbvio que a gente apoia, mas eu tenho um posicionamento forte no legislativo. E dos 11 partidos que tinham direito ali de indicar os membros, eu fiz parte, 11 membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e eu passei uma prancheta pegando voto ali dos vereadores. Dos 11 votos, eu consegui 6 votos, ou seja, a maioria. Eu apresentei na hora. Alguns vereadores ali da base da prefeita tiveram a ciência que eu quando cheguei a conversar, inclusive, com os outros vereadores, sim. pedi voto, o vereador Estela, por exemplo, que cheguei até a pedir para ela, falei, a senhora vai votar em mim? Ela falou, voto. Aí depois falou, não, bem assim, tem que conversar. Mas enfim, e eu passei um por um ali pedindo voto, e eu consegui 6 votos. Então eu apresentei na mesa, falei, presidente, tá aqui, estou protocolando, eu tenho apoio da maioria, e a maioria me indica como presidente da comissão de ética. Na primeira sessão ordinária desse ano, das 14 comissões, 8 escolheram o presidente naquele dia.
Das 8, uma delas, comissão de ética e disciplina. Então foi no mesmo dia. Igual a comissão de ética, tiveram mais 7. No mesmo dia, eu não fui eleito por unanimidade, mas por maioria. Concretizou, pediu uma questão de... o presidente da casa, o Júnior Rodrigues, ele suspendeu a sessão, ficou 1 hora conversando com vereadores ali, o grupo dos 5, né, que perderam a eleição, e ficaram conversando, fizeram uma pressão violenta no Serginho Brum, uma pressão violenta no Guilherme Berriel, ao ponto do Guilherme ter ido lá e retirado a assinatura. Aí o Guilherme conversou comigo e ele falou, poxa, é verdade. Voltou lá e assinou de novo. Ficou 1 hora, não tem como falar que não teve reunião. Mesmo porque as outras 7 comissões também escolheram o presidente no mesmo dia. Lógico. Passou, eu apresentei, falei, olha, a maioria está aqui, presidente, estou sendo indicado como presidente da comissão de ética, eu aceito. Lembrando que no segundo biênio, em 2019, né, da outra legislatura, as 14 comissões foram eleitas no mesmo dia. Inclusive a comissão de ética, que teve como presidente o vereador Marcos de Souza. Não bastasse, eu pedi uma questão de ordem e falei, presidente, tem alguma dúvida em relação à eleição da comissão de ética? O presidente falou, não. Eu falei, então está concretizado o ato? Ele deu risada e falou, se ninguém reclamou é porque está. Então concretizou, acabou, eu fui eleito. Passou uma semana, na outra sessão, os 5 vereadores que não assinaram, que não me escolheram, apresentaram um requerimento e pediram para anular a eleição. Mas como assim? Como assim não? Aí o presidente falou, eu vou consultar o jurídico. Eu falei, opa, peraí, o consultor jurídico, com todo respeito ao doutor Lima Júnior, gosto muito dele, mas ele foi contratado para a Câmara sem concurso público, através do Marcos de Souza, que era presidente do outro biênio, e eu levantei a suspeição. Falei, opa, peraí, como é que o consultor jurídico vai se manifestar num caso de interesse daquele que o contratou? Mas como é que faz? Se vira, não sei. Não sou o presidente da casa. Eu aleguei a suspeição. E aí o procurador jurídico, o consultor jurídico, deu uma manifestação que a administração pública ela pode anular os atos condeivados de nulidade, desde que respeitado a segurança jurídica. E eu entendo que não foi. E o presidente da Câmara foi lá e anulou a eleição. E eu fui deseleito. Deseleito. Aí fizeram uma reunião na outra sessão para escolher o novo presidente. Eu falei, eu não vou participar. Eu entrei com mandado de segurança na justiça para questionar isso aí. Não é uma matéria interna corporis, não é uma questão, a Câmara que decide. Não, tem que respeitar o negócio jurídico perfeito, o ato administrativo, o fato consumado, enfim. E aí fizeram lá uma reunião, me chamaram os 11 membros da comissão de ética, eu não vou participar porque eu não reconheço a legalidade disso. Enquanto o judiciário não se manifestar, eu estou questionando o resultado. E por incrível que pareça, sem participar dessa reunião, sem concordar com essa reunião, com a anulação da minha eleição, colocaram meu nome lá, eu tive 4 votos. Eu falei, mas como assim? Enfim, tá com a doutora Elaine na segunda vara da Fazenda Pública, ela vai analisar se... A única coisa é o seguinte, se anular a minha eleição, automaticamente vai ter que anular as outras 7. Porque o rito foi o mesmo. Anulando as outras 7 comissões, como é que ficam os atos já praticados? Nós demos pareceres em projetos de lei que, inclusive, já foram aprovados, leis que estão em vigor. Como é que vai ser? Vai anular as 7 comissões também? Então, vão anular os pareceres? Anula tudo? Então, eu quero saber como é que faz. Por exemplo, eu sou na comissão de saúde e nós somos em 3 vereadores. Tem uma locadora, que é o presidente, e 2 membros. Teve um projeto que criou ali alguns cargos na SEAR, na habitação, na causa animal, que eu votei contra, né? Trem da Alegria. E o vereador locadora, como presidente, ele me designou como relator. E eu dei meu parecer como relator. Se anula agora todas essas comissões, inclusive a de saúde, vamos supor que eu vá para presidente dessa comissão. Estou só supondo. Eu não poderia ter sido relator lá atrás, eu não poderia ter feito o relatório. Anula. Olha o caos jurídico que pode transformar a cidade por causa dessa... Enfim. Pelo amor de Deus, não. Bom, vamos aguardar, né? A decisão dela, né? O judiciário se manifestar. O judiciário se manifesta. Bom, deixa eu
fazer uma pergunta. Agora eu quero fazer uma pergunta tanto para o vereador Borgo quanto para o Jorge, tá? E vai ser... eu queria uma análise aí. Aí vamos combinar aqui 4 minutos pro Jorge, 4 para Jorginho, você você. pisa no meu pé quando eu estiver falando muito, que senão não larga aqui. A gente...